Antes de orarmos, convido você a silenciar o coração e abrir o espírito para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, pensamos que as histórias que mais nos transformam são aquelas cheias de vitórias imediatas, milagres visíveis ou conquistas grandiosas. Mas, na verdade, algumas das lições mais profundas vêm de pessoas comuns que, em meio a situações impossíveis, decidiram permanecer firmes apenas com a fé como sustento. Tudo parecia bem, até que sua fidelidade ao Senhor seria testada de forma radical. O orgulhoso Nabucodonosor construiu uma grande estátua de ouro e decretou que todos os habitantes deveriam se curvar diante dela ao som da música. Quem não obedecesse seria lançado em uma fornalha ardente. O medo tomou conta da nação inteira. Mas esses 3 jovens se destacaram por uma coragem incomum. Eles se recusaram a se prostrar diante de qualquer ídolo, porque o coração deles já pertencia ao Deus. E aqui está a primeira lição. Fidelidade verdadeira não negocia com ameaças. Esses jovens não serviam a Deus por conveniência, mas por convicção. Eles sabiam que poderiam perder a vida, mas não perderiam a fé. Se você também deseja ter uma fé que não se dobra diante das pressões deste mundo, escreva aqui nos comentários: eu permanecerei fiel ao Senhor. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados diante do rei enfurecido, poderiam ter buscado uma saída, poderiam ter tentado justificar-se ou até negociar. Mas, com ousadia e firmeza, declararam diante do homem mais poderoso da terra uma verdade que ecoa até hoje. O Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha ardente e nos livrará da tua mão, ó Rei. Mas se não, fica sabendo que jamais serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3, 17 e 18. Essas palavras revelam a essência de uma fé madura. Eles criam no poder de Deus para salvar, mas sua fidelidade não dependia do resultado. Essa é a diferença entre confiar em Deus pelo que Ele pode dar e confiar nele simplesmente por quem Ele é. Quantas vezes nossas orações se resumem a: Senhor, eu te seguirei se me curares, se resolveres meu problema, se me deres aquilo que peço. Mas os 3 jovens nos ensinam uma fé mais profunda. Senhor, eu te seguirei, mesmo que o milagre não aconteça, mesmo que a dor permaneça, mesmo que o mundo inteiro se volte contra mim. Essa é a fé que não negocia, a fé que não se curva, a fé que glorifica a Deus acima de qualquer circunstância. Se você também deseja viver essa confiança inabalável, declare nos comentários: eu confio em ti, Senhor, mesmo que o milagre não venha. O rei, tomado de ira, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. A chama estava tão intensa que até os soldados que lançaram os 3 jovens foram consumidos pelo fogo. Aos olhos humanos, parecia ser o fim. Mas o que aconteceu a seguir abalou o coração de Nabucodonosor e mudou a história diante de toda a nação. Quando o rei olhou para dentro da fornalha, espantado declarou: não foram 3 homens que lançamos amarrados no fogo? Eu vejo 4, soltos, andando no meio das chamas e nada lhes aconteceu. E o 4º é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, 24, 25. Ali estava a revelação. O fogo não tinha poder para destruir aqueles que caminhavam com o Senhor. O calor que deveria consumir apenas queimou as cordas que os prendiam. A fornalha que foi planejada para a derrota se tornou cenário de libertação e testemunho. E é assim que Deus age na nossa vida. Muitas vezes, Ele não nos livra de entrar no fogo, mas garante que não seremos consumidos por Ele. A presença de Jesus no meio da fornalha é a maior prova de que jamais enfrentamos nossas batalhas sozinhos. Se você crê que Jesus está com você mesmo nos momentos mais difíceis, escreva nos comentários: eu não estou sozinho, Jesus está comigo.
Quando os 3 jovens saíram da fornalha, todos ficaram admirados. Não havia neles cheiro de fumaça, seus cabelos não estavam chamuscados e nem suas roupas haviam sido danificadas. A única coisa que o fogo destruiu foram as cordas que os prendiam. O impossível aconteceu diante dos olhos de todos, e o próprio rei Nabucodonosor teve que reconhecer que o Deus de Israel é maior que qualquer outro. Essa é a grande lição. O Senhor pode transformar aquilo que parecia ser o fim em um testemunho de vitória. O fogo que deveria destruir, na verdade, revelou a glória de Deus. A prova que deveria trazer vergonha acabou mostrando libertação. O que era cenário de derrota se tornou palco de um milagre. E ainda hoje, Deus age da mesma forma. Talvez você esteja atravessando uma fornalha de problemas, uma enfermidade, uma crise financeira, um coração partido ou lutas invisíveis na mente. Mas saiba, aquilo que deveria te derrubar pode ser exatamente o que Deus usará para mostrar seu poder e te levantar ainda mais forte. Quando confiamos, mesmo em meio às chamas, saímos sem marcas de derrota, mas carregando marcas de fé, esperança e testemunho. Se você crê que Deus pode transformar sua prova em vitória, escreva nos comentários: Deus é maior que o fogo da minha vida. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, nós também enfrentamos nossas próprias fornalhas. Para alguns, o fogo vem na forma de enfermidades. Para outros, em perdas, traições, escassez, solidão ou batalhas na mente e no coração. Mas a palavra nos lembra: não é se passaremos pelo fogo, e sim quando. E a diferença está em como atravessamos, com medo ou com fé. Jesus nunca prometeu uma vida sem lutas, mas garantiu sua presença constante em meio a elas. Ele não disse que não haveria tempestades, mas prometeu estar conosco no barco. Ele não afirmou que nunca enfrentaríamos fogo, mas declarou que jamais estaríamos sozinhos dentro dele. E quando caminhamos com Cristo, até aquilo que deveria nos destruir se transforma em um testemunho para glorificar o nome do Senhor. Por isso, não desanime. Talvez você se sinta hoje cercado por chamas, mas saiba, o Filho de Deus caminha ao seu lado. Ele é o 4º homem na fornalha. E quando chegar a hora de sair, você não sairá marcado pela derrota, mas resplandecendo com a glória de Deus em sua vida. Levante sua fé, erga seus olhos para o alto e declare que sua confiança está no Senhor. Ele é maior que a prova, maior que a dor, maior que a fornalha. Se você recebe esta palavra com fé, escreva nos comentários: Glória a Deus, Ele está comigo em todo o tempo.